Eu louvo a Deus pela vida da igreja, pelos cooperadores que ajudam na manutenção da obra do Senhor. Deus nos abençoe, que Deus nos faça cada dia mais unidos nesse trabalho. Eu, pelo que estou vendo aqui hoje, talvez nós estejamos todos, número total de crentes, não temos nenhum visitante não crente. Nós devemos caminhar para isso, e eu estava pensando, e Deus colocou no meu coração uma palavra para hoje, que não era aquela palavra inicial que eu tinha planejado, mas achei muito oportuna, muito adequada para falar hoje à primeira Igreja Batista Parque Flamengo. E o Agnaldo deu oportunidade aqui, o Nivaldo orou, falou uma palavra, uma frase que calou fundo no meu coração, e depois que ele orou essa sentença, eu só orei isso: Senhor, está em tuas mãos. Nivaldo falou numa das frases que ele falou quando ele orou. É isso, está nas mãos de Deus. E se eu pudesse hoje, talvez eu pregasse sentado, não vou fazer isso, não porque eu esteja cansado, mas para que a gente tivesse um clima de bate-papo. A igreja do Senhor, ela precisa de algumas coisas. Uma das coisas, a igreja precisa estar antenada, olhando para dentro, mas também para fora. Outra coisa, a igreja precisa saber que é um corpo. Outra coisa, a igreja precisa ser uma igreja avivada. A igreja do Senhor, onde o Espírito Santo coordena tudo, é uma igreja avivada pelo Espírito Santo. E quarto lugar, a igreja precisa se dedicar à oração. Nós vamos tentar, no nosso bate-papo, passar por essas questões. Eu quero ler 2 trechos da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E depois eu lerei Colossenses 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, eu lerei os versos 14, depois 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Verso 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Verso 20, assim, há muitos membros, mas um só corpo. Colossenses 3, verso 15, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração, em seu coração, em meu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, pelo privilégio de te servir, te louvar, nesta noite, junto com a igreja do Senhor neste lugar. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, até este momento,
tem recebido nossos louvores, expressão do nosso coração de gratidão ao Senhor. E agora pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra e edifica, ó Deus, os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Faz parte de algumas coisas necessárias para a igreja do Senhor, a igreja militante, a igreja que está em atividade, algumas coisas. Uma das coisas, conhecer o bairro, conhecer os bairros vizinhos, conhecer as ruas em que ela está localizada, conhecer também a cidade, conhecer o tempo em que nós estamos vivendo. Que tempo é esse? Conhecer os desafios que nós temos, as lutas que nós enfrentamos, as oportunidades do lugar onde nós estamos inseridos. Saber também perceber os resultados da pregação do Evangelho neste lugar. O que tem surtido de resultado? Poder avaliar as estratégias, decifrar, por exemplo, eventuais rejeições ao Evangelho de Jesus que ela prega nesse lugar. E são exemplos, então, de coisas que são vitais, ou de vital importância para a igreja, onde ela está plantada, no seu determinado lugar, onde o Senhor colocou. Porque a igreja é do Senhor. Se é do Senhor, nós precisamos ter em mente algumas coisas. Primeiro, continuando aquilo que a gente precisa saber e se dar conta. Se a igreja é do Senhor, os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. O que nós queremos fazer? O que Deus quer que nós façamos? Tem coisas, e eu diria muita coisa, que não está na nossa mente, mas está na mente do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar conhecer quais são essas coisas. Segundo lugar, precisamos saber que se a igreja é do Senhor, nenhuma perseguição pode destruir ou frustrar a obra de Deus. Nenhuma dificuldade. Não que não a tenhamos, mas não pode frustrar a obra de Deus de prosseguir. A evangelização da Europa na época do apóstolo Paulo foi um cumprimento da agenda de Deus, não a agenda de Paulo. Ele mesmo diz: eu queria ir para lá e o Espírito Santo não me deixou, me mandou para lá. Paulo foi açoitado em Filipos. Dificuldades. O que ele fez? Ele parou? Não. Ele prosseguiu. Ele foi de novo açoitado em Tessalônica. Ele foi humilhado, enxotado, posto para fora da Bereia. Ele foi insultado, ele foi perseguido em Atenas, chamado em Corinto de impostor. Mas a agenda de Deus foi cumprida em todos esses lugares, mesmo sob duras perseguições. Isso nos mostra, inclusive, que a agenda de Deus, ela não é incompatível com o sofrimento. Sofre mesmo quem está cumprindo a vontade de Deus. Mas Ele sustenta, Ele dá força, Ele renova o ânimo, Ele dá vigor. Inúmeras igrejas do Novo Testamento foram geradas no útero do sofrimento. Uma expressão usada pelo pastor Hernandes Dias de Azevedo. Hernandes Dias Lopes. Igrejas que foram geradas no útero do sofrimento.
Muitas e muitas igrejas nasceram no berço da perseguição, mas todas floresceram, deram frutos, ainda que num ambiente hostil, deram frutos. Sabem por quê? São palavras do Senhor Jesus, o Senhor da igreja: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Os ventos da perseguição nunca puderam destruir a igreja de Cristo. Ao contrário, foram ventos que aceleraram o processo de crescimento. Por isso, nós podemos afirmar: nenhuma perseguição, ou luta, ou tribulação poderá destruir ou frustrar a obra de Deus. E a terceira coisa que nós precisamos ter em mente como igreja do Senhor é que quando Deus, através do Espírito Santo, tem liberdade de agir na igreja, a igreja do Senhor se fortalece com muito mais rapidez, com muito menos tempo. Em Tessalônica, ontem o pregador, pastor Paulo Sérgio, citou isso. Em Tessalônica, o apóstolo Paulo pegou 3 sábados na sinagoga judaica na cidade. Tempo suficiente para produzir uma verdadeira revolução nos corações naquele lugar. Mudou a cidade. O lugar, o bairro, a cidade foi impactada. Mas, muito importante isso. Paulo diz isso quando ele escreve para os irmãos lá em Tessalônica. Ele lembra o seguinte: o evangelho que chegou até vocês não foi um evangelho que chegou apenas por palavras, mas também em poder no Espírito Santo. É isso que Paulo diz quando ele responde, quando ele fala aos Tessalonicenses sobre esses 3 sábados que ele pregou e o impacto que gerou naquele lugar. Corações atingidos, vidas transformadas num curto espaço de tempo, uma igreja vibrante de crentes convictos, avivados no Espírito Santo, firmes na fé, sólidos no amor e robustos na esperança. Louvado seja o nome do Senhor. A tríade fé, esperança e amor, presente e tão notória nas igrejas no Novo Testamento. Que maravilha é uma coisa dessas na vida de uma igreja. Agora pensem na liberdade que hoje nós temos de pregar o Evangelho. Liberdade de culto. Poder abrir as portas da igreja às quartas-feiras, aos domingos, e livremente cultuar a Deus com as portas abertas. O que nos impede, meus queridos irmãos, de ser uma agência do reino de Deus neste lugar, uma agência evangelizadora do Evangelho de Jesus aqui no nosso bairro, no bairro vizinho, além de cooperar com o trabalho da Junta de Missões da nossa denominação, missões regionais, estaduais, mundiais, e ajudar a alcançar até os confins da terra. Temos oportunidade de servir ao Senhor. O texto bíblico que eu li em 1 Coríntios capítulo 12, compara a igreja do Senhor a um corpo. A figura do corpo humano, ela é muito útil, muito adequada para descrever a unidade que existe entre os cristãos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa essa metáfora, a figura do corpo, para falar da igreja, porque o grupo de pessoas que compõem a igreja do Senhor é formado de pessoas diferentes entre si.
assim como diferentes são os membros do nosso corpo. Somos diferentes em vários aspectos. Nós somos diferentes na personalidade. Nós somos diferentes nas capacidades individuais que nós temos, nas habilidades. Somos diferentes nos níveis intelectuais, nível de maturidade espiritual também somos diferentes. Diferentes também nas nossas bases, nas nossas formações dentro de casa, dada pelos nossos pais. Tanta coisa que somos diferentes, histórias de vida diferentes. Por isso somos chamados de indivíduos. Mas é justamente o que a Escritura compara a igreja do Senhor Jesus como um corpo, para entendermos isso, porque falar de corpo é falar de unidade na diversidade. Prestem atenção nisso. Essas diferenças que existem, porque nós somos indivíduos e também porque o corpo só funciona por causa das diferenças. As nossas diferenças não comprometem, por exemplo, a unidade espiritual do corpo. Mas o corpo funciona por causa das diferenças. São bênçãos para o corpo, porque nós nos complementamos uns aos outros. Esse é o ponto. Sozinho eu não sou o que eu deveria ser. A capacitação dada a cada um de nós pelo Espírito Santo faz com que nós nos completemos. Em vez de todos serem exatamente idênticos, iguais, fazerem as mesmas coisas. Não, um complementa o outro. E se fôssemos todos idênticos, todos iguais, isso sequer seria saudável para o corpo. Se nós todos fôssemos iguais, exatamente iguais, travaríamos o corpo. Se o pé fosse mão, se o pé fizesse o que a mão faz, tivesse a mesma função, se o olho fosse ouvido, quem faria a função do olho? Por isso nós somos corpo. Eu não sou o corpo de Cristo, a igreja é. Paulo diz isso em 1 Coríntios 12, lá no verso 27. Ele diz assim: vocês são o corpo de Cristo, e cada um individualmente é membro deste corpo. Vocês são. Ele não diz você, não diz eu. A pergunta então talvez seja: quem é você no corpo? Será que você possui alguma habilidade secreta que não era para ser? Alguma habilidade que você guarda só para si? Se for esse o caso, não se esqueça que os dons e os talentos, as habilidades que Deus, o Espírito Santo, distribuiu na igreja foi para a edificação do corpo. Quem sabe você possa fazer um exercício aí na sua mente de tentar descrever quem você é nesse corpo. Quem você acha que você é com as suas habilidades? Que membro do corpo você é? Pense aí por alguns segundos. Por que você acha que é essa parte do corpo? E como você tem atuado no corpo? Outra questão. Se você olhando para o verso 26 do texto que lemos, que diz: quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os demais membros se alegram com ele. No seu jeito de ser, o que é mais fácil para você? Chorar com os que choram ou se alegrar com aqueles que são honrados?
Como que você se conecta no corpo? Como você contribui para que o corpo funcione melhor? E a última pergunta: o que te impede de fazer isso? Assim como nós temos o nosso corpo físico, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada corpo faz parte de todos os demais. Nenhuma parte é insuficiente, é insignificante, nenhuma parte do corpo é suficiente, nenhum membro é irrelevante, nenhum irmão é dispensável, se todos entendermos que somos membros do corpo. O que Deus espera ver são pessoas interagindo, ao ponto de que o cuidado que eu tenho com o outro seja o mesmo cuidado que eu tenho comigo mesmo. Se o dedo mínimo do pé sente uma dor, a mão automaticamente vai acudir. Se você dá um esbarrão e machuca o cotovelo, a mão já corre, já vai acudir. Somente o funcionamento harmonioso entre as partes do corpo traz saúde para o corpo. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, com os que são honrados. Esse é o significado da metáfora do corpo para se referir à igreja do Senhor, que é um organismo vivo. E por falar em organismo vivo, nós precisamos buscar ser uma igreja avivada. Uma igreja avivada. Precisamos buscar, meus queridos irmãos, o avivamento genuíno que vem do Espírito Santo. Um despertamento espiritual. Uma igreja avivada é aquela que clama ao Senhor, ao Espírito Santo, pela sintonia do Espírito no meio da igreja. Uma igreja avivada vive o primeiro amor, valoriza o fruto do Espírito acima das manifestações de milagres. Avivamento nos remete muitas vezes a milagres extraordinários, mas uma igreja avivada é aquela que valoriza o fruto do Espírito acima dos milagres, valoriza o amor acima das estruturas físicas, prédios, salas, estacionamento, ar-condicionado. Não que isso não seja bom, isso é ótimo, mas uma igreja avivada no Espírito Santo valoriza acima de tudo isso o amor, viver o amor. Nós precisamos buscar isso. Uma igreja avivada não se conforma com corações mornos em relação à sua missão no mundo, a pregação do Evangelho, a realizar a missão que Deus colocou em nossas mãos. Conta-se que em uma terra muito distante, uma grande igreja, uma igreja rica, decidiu dedicar-se à busca de um avivamento. E passaram a reunir-se frequentemente em vigílias de oração. E organizaram inúmeros retiros, encontros, numa chácara própria, patrimônio da igreja, uma chácara que haviam comprado nos arredores da cidade. Todos os encontros, os cultos, os cursos que fizeram eram dedicados a esse tema, o avivamento. Em uma noite especialmente marcante, num culto bem elaborado, um final de semana de um programa de 40 dias de jejum, os crentes reunidos na grande igreja, no grande templo,
estão clamando a Jesus e perguntando ansiosos: Senhor, o que podemos fazer ainda para alcançar esse avivamento que estamos buscando? E o Senhor falou a eles dizendo: basta que vocês obedeçam os meus mandamentos. E vocês conhecem muito bem. Obedeçam. Lembrem-se daquele que contém todos os demais. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, sua alma, seu coração, e ame ao próximo como a ti mesmo. E eles responderam: mas nós temos cumprido isso, Senhor, desde o culto solene de organização da igreja. Aliás, até antes, quando éramos congregação, mas ainda não experimentamos esse avivamento que tanto buscamos. E Jesus lhe disse: falta-lhes uma coisa. Vão, vendam tudo o que possuem, o templo, o estacionamento no terreno ao lado, a chácara, os equipamentos, a bateria importada, tudo que vocês construíram durante todos esses anos, e deem o dinheiro aos pobres, e depois disso, venham e sigam-me. Um silêncio aterrador pairou sobre os irmãos lá no grande templo, enquanto eles se olhavam assustados, sem entender, buscando alguém que falasse alguma coisa, desnorteados com o que ouviram do Senhor, e entre murmúrios, cochichos, alguém levantou a voz e falou, ainda amedrontado: mas Senhor, e os ministérios? E os departamentos da igreja? Senhor, e a nossa agenda desse ano? E os retiros programados? As reuniões, as conferências, os pregadores que já estão convidados, 2 deles até internacional, os hotéis que já reservamos e pagamos. Senhor, e os programas de rádio que nós temos, e a TV que nós temos? Se vendermos tudo isso, se não tivermos mais estrutura, nem organograma, nem hierarquia, simplesmente isso vai desmoronar. E o Senhor, em tom de voz amoroso, carinhoso e convidativo, respondeu: eu creio que vocês começaram a entender. Diante disso, a igreja ficou abatida e afastou-se triste, e nunca mais oraram por avivamento, porque tinham muitas riquezas. Parece engraçado, mas é muito triste. Uma parábola contemporânea, que não está na Bíblia dessa forma, mas uma parábola contemporânea sobre o avivamento tão necessário à igreja do Senhor. O que é avivamento? Avivamento é a bênção da renovação espiritual com maior intensidade, afetando os indivíduos membros do corpo de Cristo. Avivamento é a obra extraordinária de Deus. O endurecimento de corações tem caracterizado muitos dos que servem a causa do Evangelho. O genuíno avivamento acende o fervor nos corações endurecidos. A tendência do avivamento é criar uma consciência mais atenta, mais viva, sobre a corrupção interior que nos tira do alvo, nos afasta de Deus. O avivamento para a igreja primitiva vinha com humilhação, com perseguição, mas ela se incendiava com pouco que tinha, com a presença do Espírito Santo nas orações, e se alastravam a pregação do Evangelho o mundo afora,
feito fogo em palha seca. Avivamento vem pela comunhão com Deus e pelo abandono do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento vem com a vida de santificação. Avivamento é necessariamente marcado pela manifestação do poder de Deus nas vidas e pela renovada apreciação do seu povo pela sua grandeza e pela sua glória. Avivamento traz esses benefícios valiosos, por exemplo, a intimidade com Deus e a descoberta do propósito dele para nós. O que ele espera de nós aqui neste lugar? Conhecer, fazer a vontade de Deus e crescer no conhecimento de Deus é o coração do real avivamento. Não precisamos nos preocupar, meus queridos irmãos, em criar estruturas para entreter pessoas. Conforto é muito bom, todos nós gostamos. Não é pecado, mas isso, sim, devemos nos acautelar dessa sutil tentação de criar estruturas para pessoas, sem priorizar antes a intimidade e a comunhão com Deus. Amém? Nós vamos prosseguir, nós queremos prosseguir. Temos que ter muito claro na nossa mente a prioridade da nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz que a carne luta com toda a resistência contra tudo que for do Espírito. Avivamento é a vitória do Espírito sobre a carne. E por fim, a questão da oração. Não é tão fácil orar. É mais fácil cantar. Cantamos 4, 5, 6 hinos. Mas experimenta orar 10 minutos. Parece que o tempo não passa. É ou não é verdade? O avivamento genuíno dá prazer na prática da oração. E a oração sustenta o avivamento. O avivamento dá prazer, alegria em orar, e a oração sustenta o avivamento tão necessário. A oração sustenta também a comunhão entre os membros do corpo. A oração, ela tira máscaras. A oração converte. Eu, quando estava estudando, lembrei de um escritor, de um teólogo chamado Roberts, R. Roberts, que por muito tempo ele foi a maior autoridade no mundo sobre o tema avivamento. Escreveu mais de 9.000 artigos e muitos livros sobre o tema avivamento. Ele diz que, na sua opinião, os crentes, em geral, estão distantes do genuíno avivamento, que são incapazes de sentir a sua falta. Os crentes estão distantes do genuíno avivamento, de tal forma que são incapazes de sentir a sua falta. A minha oração a Deus é que a nossa igreja, como pessoas que foram surpreendidas pela bondade de Deus, sinta o desejo de buscar e experimentar continuamente desse genuíno avivamento, que afasta a frieza, afasta a acomodação e que faz brilhar os olhos de pessoas humildes, mas fortes no Senhor, cheias do Espírito Santo e cheias de amor pela igreja e pela causa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai de amor e de bondade e graça, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra,
pelo Teu Espírito Santo, ministrando a Tua palavra aos nossos corações. Pai, nós somos falhos, nós somos dependentes do Senhor, precisamos, ó Deus, ser renovados pela Tua graça, renovados a cada dia, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo fluindo através de nós, nas nossas palavras, nas nossas ações. Quebranta, ó Deus, nossos corações endurecidos. Pai, que a Tua palavra esteja na nossa boca de forma que traga vida a pessoas que precisam de vida e que estão necessitados da Tua graça, do Teu Evangelho de salvação. Pai, eu peço que o Senhor abençoe grandemente a nossa igreja neste lugar, que nós sintamos, ó Deus, a necessidade de buscar a Tua face. Ó Deus, quebra, ó Deus, nosso orgulho, tudo aquilo que impede, ó Deus, de sermos de acordo com o que a Tua palavra quer e espera de nós. Ó Deus, nos dê da Tua graça, da Tua maravilhosa graça, que nós possamos, Senhor, ser relevantes neste lugar, que nós possamos ser, ó Deus, um só corpo, apesar das nossas diversidades, trabalhando, ó Deus, na Tua igreja, que é o Teu corpo, sendo guiado pelo Teu Espírito Santo, sabendo, ó Deus, que tudo que o Senhor quer de nós, espera de nós, a Tua palavra nos orienta. Dá-nos, ó Deus, prazer da Tua palavra, nos desperta, Deus, para estudarmos mais e mais a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, perdoa as nossas falhas, reacende, ó Deus, em nós o fogo do Teu Espírito Santo. Não deixa-nos, ó Deus, perdermos o primeiro amor, aquilo que nos move cada dia mais, na direção do Senhor, da Tua voz, da Tua palavra. Abençoa, Deus, grandemente a Tua igreja neste lugar. Nós queremos Te dar a honra, a glória e o louvor que lhe é devido, e oramos em nome de Jesus. Amém.